Branca de Neve é o resumo de tudo que tem de errado na indústria cinematográfica e de blockbuster dos últimos tempos. Tudo. É com certeza uma das piores experiências cinematográficas de entretenimento, eu diria, de toda a minha vida. Então vamos lá, esse vídeo ele vai ter uma parte sem spoilers, que é o começo, onde eu vou conversar sobre Branca de Neve, e depois vai ter uma parte no final onde eu vou dar spoilers, vou falar mais e eu aviso antes de ter spoilers, vou comentar mais trechos do filme que eu não gostei mais no detalhe. E vale outra explicação importante, tá? Eu sou muito fã do material original. Eu assisti esse filme centenas de vezes com a minha mãe, com a minha irmã, eu sei as falas de cor, então eu tenho um apreço, um carinho e uma intimidade com esse material original, com o filme original, que com certeza afeta a forma como eu vi essa atrocidade que eu assisti no cinema. Então tenha isso em mente. Talvez, se você for ver o review de alguém que não tem tanta ligação com Branca de Neve ou nunca assistiu o material original, talvez eles até tenham conseguido aproveitar alguma coisa dessa maçaroca que é esse filme novo, tá bom? Então vocês estão avisados. Eu não sei nem por onde começar, eu fui no cinema e comecei a ser ofendido sem parar pelo que aparecia na tela, até o momento que eu realmente desisti do filme. Eu queria muito gostar. Porque o que acontece? Esse é um filme que eu acho que o remake faz sentido. É uma história realmente muito antiga, que foi contada no cinema e muito marcante para a história do cinema. É relevante para a história da Disney, é relevante para todo mundo que assistiu e pode ser relevante para toda uma nova geração. E no início do filme a gente sente esse potencial quando a gente tá assistindo. Mas é bem rapidinho, tá? Logo você começa a ser mesmo ofendido por diversas coisas. Antes desse filme sair, muita polêmica foi falada ali a respeito da escolha do elenco, né? A gente teve duas grandes polêmicas. Primeiro, que não gostaram da atriz escolhida pra fazer a protagonista. Muita gente criticou, falou que não parece a Branca de Neve. Eu acho até que é um campo que cabe uma certa discussão, essa coisa da escolha do elenco. Então, beleza, estava tendo essa discussão e tinha uma outra discussão, que é a polêmica da Disney no primeiro momento decidiu usar pessoas com nanismo para representar os anões do filme, e aí, por declarações inclusive do Peter Dinklage, que é uma pessoa com nanismo muito famosa lá em Hollywood, a Disney voltou para trás, tirou esses atores que poderiam ser contratados por um papel muito importante, relevante, né, e colocou computação gráfica no lugar, uns bonecão de PlayStation 3 que estão horripilantes, na minha opinião. É um negócio, nossa, é horrível, tá? É horrível, é cursed, sabe cursed? É um negócio que dá até pra sonhar e ter pesadelos. Então você tem cenas musicais no filme que tá lá a protagonista interagindo com nada, né? Na verdade ela tá dançando sozinha e na minha opinião ela tira leite de pedra nesses momentos, mas mesmo assim fica ruim, apesar dela ser ótima cantora, tem uma voz muito bacana, tem uma imponência ali em cena e tal, mas ela não segura a onda e realmente o bagulho fica horroroso. Dá pra ver que fez falta ela tá contracenando com outras pessoas. Eu não quero ficar aqui tomando muito tempo de vocês, tá? Então eu vou tentar ir meio por ordem, tá? Coisas que eu nunca imaginei que eu ia criticar no filme da Disney. Mas assim, a produção do filme em si, eu achei que tava pobrinha, eu achei que tava ruim, sabe? Os cenários, o chalé ali dos anões, a graminha, o laguinho, tudo muito artificial, sabe? Eu não gostei da fotografia, eu achei feio. Tem uma cena dela cantando num portão do castelo e o portão parece ser feito de celofane, gente, de verdade, parece que é feito de isopor. Os ferros, dá pra ver que é um bagulho meio feito de argila, sei lá. Vê se eu tô pirando, talvez eu esteja pirando nessa parte aqui, tá? Mas eu reparei muito e achei que não tá no padrão Disney. E olha que coisa contrastante e horrorosa, tá? O primeiro filme, ele é conhecido até hoje como um marco da tecnologia. É quase um milagre que os caras fizeram naquela animação original. Eles estavam ali inventando técnicas, jogando a tecnologia do audiovisual pra frente. E hoje em dia você assiste esse filme e você fica de boca aberta de saber que isso aí foi feito há tanto tempo atrás. E contraditoriamente, esse filme vem pra destruir tudo que o outro filme construiu, né? Ou seja, ele é a antítese do filme original, porque tudo de computação gráfica que tem nesse filme é podre, é de mau gosto, é de um mau gosto assim inacreditável. A começar pelos anões que são muito horríveis, velho. Parece que você tá vendo cenas de videogame, cutscene de videogame, e isso faz com que você não se importe por nenhum deles. Eles não convencem desde o primeiro minuto que eles aparecem na tela. Então você não tá nem aí pra esses anões. E a gente vai até falar do fato do filme diminuir a importância deles, tá? Pelo jeito que a história é construída, mas já vamos chegar lá. E aí tem todo o resto, os animaizinhos, que antigamente tinham cara de animal. Aqui eles forçam a barra, eles colocam uns olhões assim, tanto nos anões quanto também nos animais, pra ficar forçando a barra ali, de gerar uma conexão através dessa coisa da fofura exacerbada, completamente artificializado. Uma cena que eu tava muito ansioso pra ver, por exemplo, era a cena quando a Branca de Neve entra na floresta e ela tá com medo, né? Porque ela tá numa situação de perigo, de fuga, e ela começa a imaginar a floresta como esse ser diabólico, né? A floresta como um local cheio de perigos. A imaginação dela aflora e ela fica com medo de tudo, da árvore, dos
animais, né, dos olhos que estão vigiando ela. E essa é uma sequência na animação original que é incrível, é assustadora e ao mesmo tempo é muito bonita, né? Muito bem feita. E aqui, além dela ser curta, além de eles terem diminuído muito a relevância dessa cena, ela não dá nem de perto o medo, o impacto que ela dava no material original. E aí, assim, eu poderia ficar aqui reclamando da parte técnica 1 milhão de anos, porque eu realmente não gostei, achei tudo de muito mau gosto. O filme não me convenceu na parte estética, que é sim uma parte muito importante do primeiro Branca de Neve, que é primoroso em tudo. Cada quadro é uma pintura, sabe, do filme. E aqui passa muito longe disso. A vilã, muito mal concebida. Achei os figurinos feios, óbvios. Nossa, o castelo, a geografia do castelo, que antigamente tinha todo um simbolismo. É um filme da Disney que parece baixo orçamento. Eu juro pra vocês, as cenas, a vilinha onde é o castelo, é uma coisinha assim, é uma ruinha, 4, 5 casinhas, sabe? É tudo muito pequenininho. Aí quando tem algum conflito, mostra a floresta assim, é 3 arvorezinhas, meia dúzia de pessoas. Eu não sei o que aconteceu, cara. Parece que os caras... Inacreditável. Inacreditável. Mas vamos deixar essa parte técnica de lado, porque talvez muita gente discorde de mim e ache o filme realmente uma coisa linda, maravilhosa. Beleza, ok. A história, pessoal, o que eles fizeram com a história e o desenvolvimento dos personagens é um crime. Basicamente é um crime, tá? E eu não estou aqui me opondo a gente ter uma atualização na história da Branca de Neve. Não estou, de forma alguma. Realmente é um filme muito antigo e a gente poderia ter desenvolvimento diferente dessa história. Você poderia desenvolver mais, por exemplo, o affair romântico da Branca de Neve, né? Que é o príncipe, que no final dá o beijo lá que quebra a maldição da bruxa. Realmente, a gente poderia conhecer mais ele. Lá no filme original, ele não aparece. Ele é uma figura que tá fora da história, né? Claro que por uma questão cultural da época, mas também por uma questão de limitação técnica, né? O primeiro filme era muito difícil e custoso de fazer aquilo, então eles focaram no que eles acharam que era mais interessante, que é mostrar ela com os anões, todo aquele encanto musical, etc. E ele é um coadjuvante irrelevante na história, né? Agora eu acho que sim, a gente poderia reimaginar o papel desse personagem, né? E criar motivações mais fortes ali para que essa história pare de pé num live action. Eu entendo essa necessidade. Mas é impressionante como as adaptações feitas aqui são pouco inspiradas, são feitas por alguém que não sabe o que está querendo comunicar, que não tem nenhuma ideia para esse material, que não tem nenhuma visão para esse filme. É frustrante. Primeiro, na parte mais lúdica, metafórica, simbólica do filme, é uma lambança, porque o primeiro filme pode até passar um valor um pouco mais antiquado, né, mais antigo para os dias de hoje. Você pode até dizer isso, mas ele tinha ali uma clareza, né, no que ele estava tentando mostrar, como a Branca de Neve era esse ser puro, esse ser que emanava uma inocência, e como isso pode ser visto como uma fraqueza. Era visto como uma fraqueza pela rainha, e realmente você vê que a Branca de Neve ela tá sujeita à maldade da rainha. Porém, é essa bondade, é essa fé, né, essa ternura dela que acaba vencendo no final da história e que acaba transformando os personagens que interagem com ela. Inclusive, na minha visão, os 7 anões, eles são homenzinhos, cada um com as suas característicazinhas. Eles são impetuosos, eles brigam, eles não se acertam. E é a presença da Branca de Neve que transforma esses personagens. Mas, o que é muito importante, eles também não transcendem as características originais deles, eles continuam sendo as mesmas pessoas, só que agora mais ajustados, mais benevolentes, né? Então o mestre continua querendo ser mestre, mas ele é um mestre melhor. O Zangado, ele continua tendo aquela personalidade forte dele, mas agora com um olhar mais apurado. Então isso que é legal, a Branca de Neve, ela transforma o lugar onde ela passa, com aquela pureza dela, com aquela fé no futuro, com aquela fé nas pessoas. E a história sempre me passou isso, que essa confiança no futuro, essa ingenuidade, essa coisa meiga e doce, ela também é uma coisa muito poderosa. É um superpoder também, sabe? Claro, você tá mais vulnerável, mas ao mesmo tempo você é capaz de gerar grande mudança e grande bem no mundo. Era assim que eu enxergava. Ai, mas isso é um papinho. É lógico, gente, a gente tá falando de uma fábula. Branca de Neve é uma história fabulesca. Ou não? Ah, não, mas no material original eles não querem mais fazer uma fábula. Brother, então não adapta uma fábula. De novo, não precisava manter o filme original do jeito que era. Basta você saber o que você está fazendo com o material. Aqui, gente, sem dar muito spoiler, eles vão para um caminho de introduzir discussões modernas, politizadas, né? Talvez não de formas que você esteja imaginando, eu não quero dar spoiler aqui, mas entra uma questão de conflito de classes num certo momento que é muito mal explorado. É posto como se a família da Branca de Neve fosse uma família benevolente, apesar de ser ainda uma estrutura monárquica, aristocrática, e aí chega a rainha do mal num sistema de governo parecido, só que ela não dá torta pro povo, então aí a vida do povo está muito pior.
Entende? Se você vai introduzir uma discussão complexa dessa no filme, então você tem que se dispor a desenvolver, mas nem é o lugar de fazer isso no meio da Branca de Neve, meus amigos. Em outros momentos, eles tiram cenas incríveis, como por exemplo aquela cena inicial onde a Branca de Neve entra na casa dos 7 anões pela primeira vez, ela vê, né, que é uma casinha, parece uma casinha de boneca, mas tá toda suja, tal, e ela fala, bom, se eu ajudar arrumando a casa, talvez a pessoa que é dona dessa casa me deixe ficar aqui. E aí ela vai lá, os animais ajudam ela, os animais lambem os pratos, os animais não sabem, né, se comportar direito, eles fazem na boa fé, e aí ela vai tentando botar ordem nos animais. E a Branca de Neve no final dessa cena dorme porque ela está cansada. Nesse filme novo, gente, isso aí não existe e acredito que seja pra não colocar a personagem feminina protagonista nessa posição de estar limpando a casa. Só que daí depois tem ela limpando a casa. Humor. O primeiro filme era hilário, você racha o bico. Se você der hoje play na Branca de Neve original, você vai rir muito da cena quando os anões chegam na casa deles, vem fumaça e eles têm medo do que tá acontecendo, eles acham que é um monstro que invadiu aquilo lá. E aí vai o Dunga na frente, eles convencem o Dunga porque o Dunga não fala, ele não pode se defender. E são gags visuais que usam trilha sonora pra marcar o humor, pra representar o espanto que ele tá tendo, e você desde o começo sabe que é a Branca de Neve, que é um ser terno ali, que não tem nenhum perigo envolvido, e é engraçado ver os anões tendo medo daquilo. É uma cena divertidíssima, como outras tantas que tem no filme. Aí vem ele! Eu não esbocei uma sorrisa nesse filme. Pra não dizer que nada foi engraçado, eu vou te falar uma coisa. Tudo que envolve a rainha é constrangedor. E é um constrangimento meio The Office, porque claramente não está funcionando. Claramente é um negócio bizarro. E aí você até que ri. Entendeu? Nesses momentos você ri. Quando a rainha está lá cantando, com músicas, com letras que não querem dizer nada, e o cenário é tosco, e bate aquela sensação meio cringe, assim, de ai, gente, para, por favor, que tá constrangedor. É isso. É como se a rainha fosse o Michael Scott. Esse é o meu resumo. Então, se você for com essa cabeça, você vai conseguir dar risada no filme, com certeza. Vossa beleza é incomparável. Mas há uma garota. A sua beleza vem de seu coração. Outra coisa que me tirou do sério, gente, é que eles não colocaram os atores com nanismo pra fazer os anões, certo? Só que daí a Disney também foi criticada pelo fato de não ter dado a oportunidade de atores com nanismo estarem empregados nesse filme. E aí a Disney vai lá e põe atores com nanismo em outros papéis. Então, por mais que seja legal a Disney ter colocado personagens com nanismo nesse filme, eu acho bacana, soa forçado. Faz o filme parecer uma cartilha, sabe? Que a Disney está seguindo ali. Não. Então seria muito questionável colocar eles como seres fantásticos, então não vamos pôr. Mas também questionaram a gente por não estar empregando pessoas com nanismo, então vamos pôr. Que é isso, mano? É assim que funciona a arte agora? Vocês vão dando checklist nas reclamações que chegam pelas redes sociais? É assim que se faz um filme hoje em dia. É isso que eu tô entendendo. Essa é a fórmula do sucesso. E aí o que a gente assiste? Qual que é a história da Branca de Neve? É uma história sem pé nem cabeça. Você não entende a motivação dos personagens. Você não entende o que está acontecendo. Como uma fábula, uma história potente que Branca de Neve era, tanto é que a gente lembra dos símbolos, dos ícones, da maçã envenenada, de tudo, do figurino da Branca de Neve, dos anões. Até hoje as pessoas têm isso em tudo quanto é lugar. De tão poderosa que essa história, vira uma história fraquíssima, sem alma, que não quer dizer nada, que atira pra todo lado, que não sabe se é moderna, que não sabe se é clássica, que não sabe se quer ter um tom fabuloso e inspirador, ou se quer tratar dos assuntos da última semana, né, e discutir os temas políticos de hoje em dia. É uma maçaroca, é uma salada de coisa que não vai pra lugar nenhum e discute as coisas de uma forma pouco inspirada, sem gerar beleza na tela, sem gerar momentos onde você, sabe, tem aquela coisa, nossa, olha que espetáculo que tá acontecendo. Muito pelo contrário. Sabe o que parece? Que os realizadores desse filme não gostam de Branca de Neve, não gostam da história original, não acreditam na mensagem original do filme, não tem nenhuma conexão com o material original do filme. E de fato, eu vi a atriz que interpretou a protagonista dando várias entrevistas falando: ai, nossa, material super datado, eu assisti uma vez na vida. Dá pra ver que a equipe desse filme não assistiu ao filme original muitas vezes, não tem nenhum apego com essa história. Não só porque não quis manter a história original, como eles não entenderam nem o que é bom no filme original. Então tudo que é fantástico no filme original, eles encurtam. Juro, as cenas mais incríveis do filme original são curtinhas e mal feitas para dar espaço para um monte de baboseira. You know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story,
with a guy who literally stalks her. Weird. Sabe o que eu vou falar pra senhora? Vai tomar no... Pra fechar a parte sem spoiler, eu quero só explicar que realmente eu acredito que esse filme ele é o resumo do que tá acontecendo com a indústria cinematográfica, com a indústria de blockbuster. Parece que a gente parou de querer inspirar as pessoas, de querer contar as histórias que um realizador quer contar. E a gente está contando as histórias para cumprir, para agradar, para se encaixar na visão que as pessoas que estão indo ao cinema, que nem são as pessoas que estão indo ao cinema, né? As pessoas que se manifestam nas redes sociais, né? As pessoas que têm alguma voz política, que elas dizem que é certo ou errado. Então o artista, ele fica esquivando, ele fica tentando agradar todo mundo, dentro da ordem de prioridades do que os realizadores deveriam estar pensando na hora de fazer um filme desse, que é pra encantar, que é pra gerar beleza, que é pra inspirar as pessoas. As preocupações ficam nessa, de ai, nossa, mas o que vão dizer se eu fizer tal coisa? Ai, nossa, mas isso aqui, não, a gente tem que pensar que pipipipopopó, e aí vocês não fazem um filme, cara. Entendeu? A sensação que dá é que Branca de Neve é um filme longuíssimo e que na hora que termina, você não assistiu a nada. Eu vou fazer um vídeo em breve aqui no Pipocando falando mais sobre essa coisa, essa minha visão do grande problema da indústria cinematográfica hoje em dia, porque tem vindo tanto filme ruim, tanto filme que erra, mas por hora eu diria que a Branca de Neve é um ótimo resumo, assim, ele resume muito bem essa crise que a gente tá passando. E agora no final, com um pouco mais de spoiler, eu nem sei se tem muita coisa que eu quero falar. Eu não sou o cara que gosta de ficar enchendo o saco com furo de roteiro, eu acho isso meio idiota, mas tem uma coisa muito especial nesse filme que eu não poderia deixar de comentar, que é a cena onde você tem dois personagens presos numa masmorra e eles estão na cadeia, né, na prisão. E a prisão tem uma corrente que prende eles a uma parede. Um está tentando se soltar puxando a própria corrente da prisão da parede. Um ser humano normal puxando, assim. Aí o outro que está preso, que também tem uma corrente presa nele, fala, desiste. Daí ele fala, não, eu era um desistente igual você, mas a Branca de Neve me fez ver que não é legal desistir. Daí o cara levanta e fala, você tem razão. Os dois pegam na corrente do cara, puxam a corrente da parede, a corrente sai e os dois vão embora da prisão. É isso mesmo. A corrente da prisão da rainha, que é feita para aprisionar pessoas na prisão, solta quando você puxa ela da parede. É nesse nível de roteiro que nós estamos aqui todos conversando, né? Então imagina o resto, né, do filme, como que foi planejado. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. O affair romântico da Branca de Neve é patético. Ninguém se importa com aquele cara. Não é possível que eu esteja maluco. É um personagem insosso. Ela se apaixona por uma espécie de Robin Hood 2.0 que não sabe o que quer, que não tem uma plataforma de pensamento, não tem uma oposição à Branca de Neve exatamente. E o jeito que eles criam a história da família dela, que o pai dela queria que ela fosse a rainha, e aí o pai dela casa com a bruxa, e aí o filme quer vender que existe uma luta de classes, porque agora a rainha é do mal, e ela impõe essa maldade ao povo. Só que daí, na hora que introduz o Robin Hood, fica uma coisa meio de assim, os ricos estão tirando, né, a rainha está tirando os alimentos, negando alimentos para a população. Mas como assim? Sendo que a estrutura de governo do pai da Branca de Neve era exatamente a mesma. Ela meio que é só uma sucessora. E o filme não cria tipo assim, ele era um rei bom e ela é uma rainha ruim. Não. O filme com o personagem lá do Robin Hood, ele meio que rouba, né? Ele meio que faz meio que... Não dá nem pra entender, né? Ele rouba, ele é um ladrão. Mas ele rouba porque eles estão passando fome. Horripilante, pessoal. E aí, por último, o lance do Dunga falar no final. Se você vai mexer num negócio tão canônico, tão marcante, eu acho que você precisa pensar antes de fazer isso. E aí ele fala e não tem impacto nenhum, e você ainda subverte o sentido original da história, aonde, como eu já disse aqui, aqueles homenzinhos, os anões, cada um tem a sua característica, e eles vencem, eles são úteis através daquelas características. Cada um ali tem um papel. Eles aprendem a lidar com a sua própria personalidade, as suas próprias características, aprendem a usar aquilo pro bem. É isso que é o arco deles durante o filme. E o Dunga, ele é útil, ele é fantástico, sendo quem ele é. Só que agora no filme não. É como se ele, ao transcender o fato de não falar, ele se torna então o Dunga em potencial, né? O Dunga que se libertou da timidez, das amarras. Que bobagem! Que coisa... Eu tô ficando com raiva de novo, tá? Já fiquei com raiva ontem quando assisti o filme, estou ficando com raiva de novo. Então assim, você assistiu ao filme, tem opiniões muito diferentes da minha, por favor, coloque aqui sem ódio, tá bom? A minha irritação é diretamente com o filme, não com quem gostou. Quem gostou é super bem-vindo a comentar aqui no vídeo. Vamos fazer uma conversa legal, trocar ideia, me corrijam se vocês acham que eu estou errado. A gente vai conversando, mas assim, estou decepcionado.